Olá, boa noite, como é que vocês estão? Hoje a gente vai fazer a nossa leitura de Josué, capítulo 10, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, amém. É, é um capítulo muito legal, porque a gente vê um efeito espiritual, e você também pode dizer que é algo científico que aconteceu, porque muitos cristãos que estudam essa passagem, muitas pessoas que leem essa passagem, elas de fato gostariam que ela não tivesse aqui, porque causa tantas discussões, causam tantas coisas, e o foco não é isso. Eu tenho a sensação de que sempre que algo vira tão polêmico, a perda de tempo ali é grande, né? Todo mundo quer falar sobre esse momento que o sol parou, o sol não parou, mas isso era impossível, e por que que pode... Aí fica polêmico. E aí a perda de tempo e de foco também, porque o foco é Jesus, o foco é Deus, o foco é o que ele faz, né? Então, o capítulo de hoje que a gente vai fazer essa leitura agora é muito especial, porque é uma batalha, como sempre, que Deus vence por eles, né? É, e que contou com um artifício, não usaria essa palavra, mas contou com um elemento, ligaram um elemento, contou com um elemento muito especial de fé. E um elemento que é espiritual somente. Então, ninguém vai conseguir explicar, ninguém vai conseguir vir com a correta explicação disso. E eu amo porque quando a gente vê que, né, explica aqui que o sol para, e aí eles têm mais horas para poder lutar essa batalha, né, e tudo mais, e vencer. Quando a gente vê que isso acontece, né, e aí vem pessoas dizendo assim, não, isso não tem como acontecer, isso é cientificamente impossível, isso é fantasia. As pessoas esquecem sobre as pragas, esquecem sobre, né, é, esqueci agora, gente. Moisés abrindo o mar, ou então o dilúvio propriamente dito, tantas coisas. Então, quando a gente está lendo esse livro espiritual, onde Deus é maior de todos, né? Ah, tá, mas isso aí seria impossível. Bom, aí a gente volta lá em Jó, capítulo 38, mas é um dos últimos dois capítulos, três capítulos, que eu amo. Primeiro que eu amo o livro de Jó, né? É, e tirando o fato de eu amar o livro de Jó também, tem o fato de que Deus, no finalzinho do livro de Jó, ele aparece e aí ele fala com Jó, né? Você estava quando eu criei o mundo, onde eu coloquei o firmamento, você estava quando o mar, isso, você estava quando... Então, isso nos coloca num lugar de entender absolutamente o nosso lugar e principalmente, né, a soberania de Deus. Então, o sol parar nesse capítulo que a gente vai ler agora, o sol não parar e assim, e duvidar que isso aconteceu, né? É triste para aqueles que, obviamente, não conseguem entender a magnitude de Deus. Mas, enfim, vamos lá. Fazer a nossa oração agora, a gente vai ler capítulo 10 e pedir a Deus a sua bênção. Obrigada, Senhor, por esse momento de oração magnífico, momento que o Senhor nos une aqui com nosso espírito, porque é um encontro espiritual. Obrigada porque o Senhor nos protege de todos os males. Obrigada porque o Senhor fala conosco através do Espírito Santo. Que a leveza, que o amor, que a paz, que de tudo aquilo que vem do Senhor, meu Deus, esteja enraizado em nossos corações, em nossa vida, para que a gente possa aplicar no dia a dia. Nos dê uma boa live. O Senhor me use como canal, nos revele todas aquelas coisas que estão escondidas debaixo dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, do nosso coração, para que a gente entenda mais de Ti, Pai. Obrigada, obrigada, obrigada por esse momento. Que o Senhor nos dê uma boa live, nos livre dos males e nos faça entender o que o Senhor quer passar para a gente na Sua palavra. Não aquilo que temos que descobrir, ou queremos afrontar o que está escrito por ali. O que o Senhor disse está dito, Senhor. E não é a prova humana que vai nos convencer, mas a nossa fé, o nosso coração. E é isso que importa. Obrigada, Jesus. Essa live, ela é completamente sua. Me use como canal, que o seu Espírito Santo fale através de mim a todos nós, que a gente possa aprender e aplicar na nossa vida e estar consagrada a Ti. Amém. Bom, vamos lá então.
Israel derrota os exércitos do sul. Adonisedeque, rei de Jerusalém, soube que Josué havia capturado e destruído completamente a cidade de Ai, matando o seu rei, assim como tinha destruído a cidade de Jericó e matando o seu rei. Também soube que os gibeonitas haviam feito um tratado de paz com Israel e agora viviam no meio deles. Ele e o seu povo tiveram muito medo, pois Gibeon era uma cidade grande, como as cidades reais, ainda maior que a cidade de Ai. E os gibeonitas eram guerreiros valentes. Por isso, Adonisedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a vários outros reis: a Oão, rei de Hebron, a Pirã, rei de Jarmute, a Jafia, rei de Laques, e a Debir, rei de Eglon. Venham e ajude-nos a destruir Gibeon. Fez um tratado de paz com Josué e os israelitas, pediu ele. Então, os 5 reis amorreus uniram seus exércitos para atacarem juntos. Posicionaram suas tropas perto de Gibeon e avançaram contra ela. Os homens de Gibeon enviaram mensageiros a Josué em seu acampamento em Gilgal. Não abandone seus servos, suplicaram. Venha depressa e salve-nos, ajude-nos, pois todos os reis amorreus que vivem na região montanhosa uniram forças para nos atacar. Josué e todo o seu exército, incluindo seus melhores guerreiros, partiram de Gilgal para Gibeon. Você vê, eles não tinham problema nenhum com eles, né? Só um minutinho. Desculpe, obrigada. Eles não tinham nenhum problema com eles, né? Mas eles fizeram, falando de violência especificamente, eles fizeram um tratado de paz, não tinha ali mais nada que pudesse causar nenhum tipo de ameaça a eles, né? Então, eles estavam em paz, vivendo todos ali. Mas os gibeonitas foram, né? é, foram, como é que eu posso dizer isso? Eles cutucaram, né, os outros ali, porque eles disseram, bom, eles fizeram paz com aqueles que podem nos destruir, que acabaram com Ai, que acabaram com Jericó, então vamos pegar eles, né? E a gente, obviamente, falou que até aquele momento ali que a gente leu, Deus não tinha, não tinha decidido, né, por castigar ou ser justo com os israelitas por conta desse pacto de paz que eles fizeram. E uma coisa bonita de se ver é que eles fizeram um pacto, sim, mas os gibeonitas pediram o quê? Disseram, nós vamos ser seus servos. E Deus contou aquilo como presente. Contou presente que eu digo assim, de checar, né? Contou aquilo como, ok. Não deu nenhum tipo de consequência para aquilo. Então, se você perguntar, ah, tá, mas aí a consequência, agora os inimigos vão atacar eles. A consequência, sim, porque a consequência ela sempre acontece. Não importa absolutamente nada. O que é diferente é que Deus vai estar sempre do lado dos justos, vai estar sempre do lado daquele que de fato está sofrendo por alguma coisa que alguém de fato, né, é, tenha causado. Logo, se Deus reagir positivamente em relação a essa guerra e fazer eles ganhar e fizer eles ganharem, a gente vai ter a resposta, obviamente, de que Deus, de fato, não tem nada contra eles, principalmente porque eles disseram que seriam servos, né? Então não tem, a gente não consegue encaixar. Deus está ali punindo eles, quando na verdade Deus usou aquilo ruim, aquilo de ruim que aconteceu, para um ato bom. E aí, de fato, faz os israelitas vencerem todas essas tropas. Então, é assim que a gente vê a resposta de Deus, né? E que, de fato, ele estava e permitiu que eles ganhassem, estando do lado deles, ok? Não tenha medo dos reis, disse o Senhor a Josué. Eu os entreguei em suas mãos. Nenhum deles será capaz de resistir a você. Olha que maravilha, olha que delícia, coisa mais linda desse mundo. A gente tem um pai que sabe do futuro, que já entende de tudo e fala:
eu já te entreguei, tá? Tu só vai e não se preocupa, porque já está nas suas mãos, já é seu. Isso é a coisa mais linda do mundo, é pertencer àquele que domina o presente, domina o passado, domina o futuro e tá do seu lado, né? E você vê que ele não é um Deus que está do lado só de Gibeonita, só de Josué, ele está do nosso lado, aqueles que ele chama seus, né? Aqueles que creem nele, porque ele não chamou Gibeonitas de seus, mas eles se entregaram, eles se colocaram à disposição, eles creram eles foram com medo, né? Mas com medo e temor daquilo que Deus fez. Por que que a gente já falou aqui várias vezes que a crença é o que nos leva a Deus, né? A Cristo e obviamente a Deus. Por quê? Porque você só tem acesso a Deus quando você crê em Jesus. Você não tem acesso a Deus de outra forma, né? O único que de fato te leva a Jesus, a Deus, é Jesus. Primeiro, ele que rasgou o véu, que ninguém aqui pode passar, a não ser os sacerdotes, né? O sumo sacerdote, inclusive o sacerdote, e o nosso sumo sacerdote, acima de todos, é Cristo, e foi o último, né? E será o último para todo sempre. Então, quando ele fala que eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, tudo que Jesus fala é nos apontando que só vai chegar até Deus, suas orações, seus pedidos, sua gratidão, se for através de mim. E para você chegar a ponto de estar através de Jesus, você tem que crer em Jesus. Então, os gibeonitas foi a mesma coisa, eles creram no poder de Deus, eles creram que Deus, de fato, é o Deus supremo, o Deus de Israel, né? Então, Deus disponibiliza Josué e todo o exército para eles lutarem em defesa dos gibeonitas, obviamente, e também ali naquele momento das terras e tudo mais. Então, a gente vê Deus dizendo: eu entreguei em suas mãos os reis, todos esses reis. Nenhum, nem dois, nem um, nem metade, nenhum deles será capaz de resistir a você. Então Josué foi, marchou a noite toda desde Gilgal, porque com uma mensagem dessa vindo do Senhor, você vai com o peito aberto, né, para a guerra. Josué marchou a noite toda desde Gilgal e pegou os exércitos amorreus de surpresa. O Senhor trouxe pânico sobre os amorreus e o exército de Israel massacrou muitos deles em Gibeon. Perseguiram o inimigo ao longo da subida para Bet-horon. Mataram os amorreus até Azeca e Mequedá. Enquanto os amorreus recuavam pelo caminho de Bet-horon, o Senhor os destruiu com uma terrível chuva de pedras, de granizo, porque Deus não precisa da gente. Deus não precisa de um exército. Deus não precisa de, mas ele nos convida a servi-lo. E quando a gente aceita, aí a gente está debaixo do comando dele. Mas ele não precisa do nosso dinheiro, ele faz acontecer da forma que ele quiser. Quando a gente fala assim, eu não vou doar para essa igreja porque eu acho isso e aquilo. Eu não vou doar para essa causa. Eu não vou ajudar XYZ. Eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo porque, não sei. Deus não precisa. Agora, aquele que é conectado com ele, aquele que coloca, né, que tem no coração, que conhece a Deus, aquele que está linkado diretamente com o propósito dele, faz por amor e faz porque ama a Deus e faz porque sabe do que Deus gosta, do que Deus fala, do que Deus permite, do que Deus, né, conhece Deus. Então, a necessidade de exército para matar, por exemplo, né, os amorreus é nula, é zero. Ele não precisou de ninguém. Ele mandou uma chuva terrível de pedras de granizo, que ele enviou do céu e que continuou até chegarem a Azeca. As pedras eliminaram mais inimigos do que os israelitas mataram a espada. Então, assim, isso aqui é motivo de entender que Deus, ele sempre vai ganhar. Sempre vai ganhar. E não importa a batalha que você tá, não importa absolutamente nada. Ele sempre vai ganhar. Aqui é a mesma coisa. Ele não precisou de absolutamente nenhum dos exércitos, nenhum de ninguém. Ele não precisou de ninguém. Ele só mandou a chuvinha dele, que pertence a ele, e mataram. E ele faz questão de deixar isso aqui dizendo que as pedras dele eliminaram mais inimigos do que os israelitas mataram a espada. No dia em que o Senhor deu aos israelitas a vitória sobre os amorreus, Josué orou ao Senhor diante do povo e disse: que o sol pare sobre
Gibeon e a lua sobre o vale de Aijalon. Essa é a famosa frase que, né, cientistas e astrônomos e pesquisadores e tanta gente passa horas, dias, anos querendo descobrir, querendo entender, querendo contrariar, querendo provar, querendo. Ninguém está pedindo para eles fazerem absolutamente nada, só crê quem quiser. Só crê que o sol parou sobre Gibeon e a lua sobre o vale de Aijalon, aqueles que creem em Deus. Então, o porquê que, né, eu estava falando isso no começo da live, que essa coisa de, mas não é possível o sol parar, mas aí, né, e aí o sol gira, então é a Terra que não gira, então a Terra gira e o sol também gira, então a Terra é plana, então a Terra é oval, então a Terra é redonda, então a Terra vai. Todos esses detalhes que não são descobertos na Bíblia, alguns são, inclusive, mas os que não são descobertos pela Bíblia, né? São as pessoas querendo uma resposta de Deus que ele mesmo não deixou. É problemático ir atrás de coisas históricas? Não, não é problemático. Você saber, né, algo que Deus deixou, você vê algo que Deus deixou, não é o problema. É problemático quando isso vira evidência para a crença. Evidência para provar que isso não aconteceu. Evidência para. Aí é ir contra Deus especificamente, né? Então, se o sol parou sobre Gibeon e a lua sobre o vale de Ajalon, o sol parou sobre Gibeon e a lua sobre o vale de Ajalon. Ele criou o céu, os céus, ele criou o sol, ele criou a lua, ele criou a terra, ele criou o vento, ele criou a chuva, ele criou. Como pode as pessoas acharem que o sol está acima de Deus? Que não, ele não pode parar. Como podem as pessoas acharem que a lua está acima de Deus? Não, ela também não vai ficar sobre Aijalon, isso não era possível. Né? Como pode a criação ser maior que o Criador? Isso não existe. Então, se um dia pararem e perguntarem, ou se um dia começarem o debate, é só dizer isso. A criação não está acima do Criador. Então, ele pode parar o que ele quiser, ok? O sol parou e a lua ficou onde estava, até que o povo tivesse derrotado os seus inimigos. Acaso esses acontecimentos não está registrado no livro de Jazar? O sol parou no meio do céu e não se pôs por cerca de um dia inteiro. Aí aqui vem do nada um negócio assim. Acaso, né? É porque aqui vem a oração dele, né? Que ele tá falando. E aqui, acaso esse acontecimento não está registrado? O sol não parou no meio. É assim, é uma coisa bizarra, porque Deus sabe da descrença das pessoas. Deus sabe que vão haver vários, como Tomé, por exemplo, né? Só acredito vendo, ou só acredito provando, ou só acredito né, com o negócio na minha frente, com a prova na minha frente. E ele deixa aqui escrito, assim como Tomé. Tomé representa uma grande parte da população que não crê se não vê, inclusive os judeus, especificamente, né? Inclusive, Tomé era judeu, ele faz parte do que é sempre do começo ao início da Bíblia, onde eles já nascem como uma nação, né? Os israelitas, eles necessitavam de provas, eles necessitavam de ver para crer, eles necessitavam. E é por isso que tantas maravilhas Deus fez. É por isso que tantas maravilhas Moisés fez. Moisés, inclusive, como um judeu, foi um dos primeiros a perguntar: não, mas espera, eu vou chegar dizendo que eu vim em nome do Senhor para tirar eles da escravidão do Egito, mas assim, com que prova? Eu vou dizer que o Senhor mandou, mas qual é o seu nome? E eu vou chegar lá e vou dizer isso, e aí Deus, obviamente, conhecendo o coração endurecido, disse: não, você vai dizer o meu nome, eu sou, né? E você vai fazer as maravilhas que Moisés fez, para que vissem, porque era o necessário. Então, ele deixou aqui também escrito para aqueles que precisam entender mais de uma vez, porque ele falou aqui em cima, a oração está aqui, né? E o sol parou, ele já deu a resposta da oração, e aqui ele veio de novo, o sol parou de novo. Nunca antes, nem depois, e nem vai haver mais, porque ele já disse que nunca antes nem depois. E ele é o Deus do nunca.
do impossível, da eternidade, do para sempre, do passado, do ontem, do amanhã. Então, quando ele diz que nunca antes e nem depois houve um dia semelhante, é porque ninguém vai encontrar outra explicação plausível para isso acontecer, senão no dia em que Josué fez a oração para Deus para que eles vencessem a batalha. E não vai ter explicação para hoje, isso não vai acontecer de novo, isso não vai ter mais isso, porque nunca antes e nunca depois, ou seja, nunca mais houve um dia semelhante. Quando o Senhor respondeu a uma oração como essa. Por quê? Porque ele não vai, não, imagina se todo mundo começasse a orar agora pedindo para o sol parar, para a gente ter uma prova de que realmente é possível. Deus está deixando um recadinho aqui para todo mundo, olha, qualquer pessoa que orar por isso, nunca mais vai haver um dia semelhante como uma oração como essa. Certamente o Senhor lutou por Israel naquele dia. E, né, e com o sol ali, ele tinha mais tempo de lutar, porque à noite era difícil ganhar. Ele deixou o sol parado por um dia inteiro. Eles lutaram por um dia inteiro e Deus deu a vitória a eles. Eram muitos povos, o exército era muito grande. Viram quantos reis a gente acabou de ler aqui em cima? Não, 5, peraí. Peraí. Por isso, ou seja, o Oão, a rei de Hebron, Pirã, Jafia e Debir, 4, né? Mas esse aqui era outro. Então, 5. São 5 que eles estavam ali prontos para acabar com os gibeonitas. E não, porque agora eles são servos dos israelitas, agora eles são protegidos ali, né? E Deus certamente lutou por Israel naquele dia. Então Josué e todo o exército de Israel voltaram ao acampamento em Gilgal. Durante a batalha, os 5 reis fugiram e se esconderam numa caverna em Maquedá. Quando Josué soube que eles haviam sido encontrados, deu a seguinte ordem: fechem a entrada da caverna com pedras grandes e ponham guardas ali, para que os reis não saiam. Quanto aos demais soldados, continuem a perseguir os inimigos e matem os da retaguarda. Não deixem que voltem às suas cidades, pois o Senhor, seu Deus, lhes deu vitória sobre eles. Lhes deu vitória, já está dado. Assim, Josué e o exército israelita continuaram a aniquilar o inimigo. Exterminaram os 5 exércitos, com exceção de uns poucos sobreviventes que conseguiram chegar às cidades fortificadas. Peraí. As tropas voltaram em segurança para Josué. No acampamento, voltaram em segurança. Deus os protegeu em todo o momento e caminho. Voltaram em segurança para Josué no acampamento de Maquedá. E depois disso, ninguém se atreveu a dizer uma palavra contra o povo de Israel. Olha que maravilha. Nome de Deus exaltado. Então Josué ordenou: removam as pedras que estão na entrada da caverna e tragam os 5 reis para cá. Eles tiraram da caverna os 5 reis da cidade de Jerusalém: Hebron, Jarmute, Laquis e Eglon. Os reis foram trazidos para fora diante de Josué. E ele ordenou aos comandantes do exército: venham e coloquem o pé sobre o pescoço dos reis. E eles obedeceram. Não tenham medo, nem desanimem, disse Josué. Sejam fortes e corajosos. Olha que lindo como a gente já viu que Deus falou para Josué tantas vezes. Seja forte e corajoso. Moisés falava através de Deus para ele: seja forte e corajoso. E de tanto que um pai ensina, tanto que um pai fala, né? O filho aprende. Sejam fortes e corajosos, pois é isso que o Senhor fará com todos os inimigos que vocês enfrentarem. Então Josué matou os 5 reis e os pendurou em 5 árvores. Isso aqui eu queria parar para falar que é,
às vezes a gente está num ciclo repetitivo na nossa vida, né? Às vezes a gente está numa situação em que as coisas só ficam se repetindo e isso e aquilo e tudo, nada muda. Parece que Deus está me permitindo passar por isso, ou é exatamente por isso. Quantas vezes ele falou para Josué, seja forte e corajoso? Quantas vezes ele teve que falar para Josué, seja forte e corajoso, né? E isso acontece na nossa vida também. Então, quando Deus nos dá mais um dia, Ele está ensinando, me agradeça. Não leve esse dia como se fosse certo, porque amanhã pode não acontecer. Agradeça o alimento, agradeça a água que você bebe, agradeça a família, agradeça as pessoas que te amam, agradeçam você estar seguro com vida, porque isso é o que Deus repetidamente faz por nós, né? Então Josué matou 5 reis e os pendurou em 5 árvores, onde ficaram até a tarde. Ao entardecer, Josué ordenou que os corpos fossem tirados das árvores e lançados na caverna onde os reis haviam se escondido. A entrada da caverna foi fechada com pedras grandes que estão lá até hoje. Naquele mesmo dia, Josué tomou a cidade de Maquedá e a destruiu. Matou todos os seus habitantes, inclusive o rei, sem deixar sobreviventes. Destruiu todos eles e matou o rei de Maquedá, como havia feito com Jericó. Então, Josué e todo o exército de Israel, avançaram para Líbina e a atacaram. O Senhor entregou a cidade e seu rei nas mãos dos israelitas, que mataram todos os habitantes, sem deixar sobreviventes. Depois, Josué matou o rei de Líbina, como havia feito com o rei de Jericó. De Libna, Josué e todo o exército israelita avançaram para Laques e a atacaram. O Senhor também entregou Laques nas mãos de Israel. Josué a tomou no segundo dia e matou todos os seus habitantes, como havia feito em Libna. Durante o ataque a Laques, Orão, rei de Gezer, chegou com seu exército para ajudar a defender a cidade. Mas os homens de Josué mataram o seu rei e o seu exército sem deixar sobreviventes. Em seguida, Josué e todo o seu exército israelita avançaram para Eglon e a atacaram. Tomaram a cidade naquele dia e mataram todos os seus habitantes. Destruíram todos, como haviam feito com Laques. De Eglon, Josué e todo o seu exército de Israel subiram para Hebrom e a atacaram. Tomaram a cidade e mataram todos os seus habitantes, incluindo o rei, sem deixar sobreviventes. Fizeram o mesmo com todos os povoados vizinhos. Destruíram toda a população, como haviam feito de Eglon. E então José e todo o seu exército israelita voltaram a atacar e atacaram Debir. Tomaram a cidade, o rei e todos os povoados vizinhos. Destruíram todos, sem deixar sobreviventes. Fizeram com Debir, com seu rei, o mesmo que haviam feito com Hebrom, Libna e seus reis. Assim, Josué conquistou toda a região montanhosa, o Neguebe, as colinas do oeste e as encostas dos montes, derrotando todos os seus reis. Destruiu todos na terra, sem deixar sobreviventes, conforme o Senhor, Deus de Israel, havia ordenado. Josué os massacrou de Cades Barnea a Gaza, e da região ao redor de Gósen até Gibeon. Conquistou todos esses reis e suas terras numa só campanha, pois o Senhor, o Deus de Israel, lutou por Israel. Então Josué e todo o exército israelita voltaram ao acampamento em Gilgal. Enfim, finalizamos o capítulo de hoje para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém. A gente volta amanhã, se Deus quiser, com o capítulo 11, esse capítulo que passou hoje lindo, grande, majestoso, como Deus é, obviamente, né? E amanhã a gente volta com o capítulo 11, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.